A história do parto de Meghan Markle acaba de ser destruída. E se tudo o que nos disseram for uma mentira? Hoje, uma ex-administradora de hospital veio a público com uma revelação bombástica. Não há registros, rastros ou evidências de que Meghan Markle tenha sido admitida na unidade de maternidade em que afirmou ter dado à luz. A chocante exposição destrói completamente sua narrativa de parto, e o príncipe Harry está horrorizado com a verdade. Por que isso importa? As apostas não poderiam ser maiores. A imagem cuidadosamente construída do casal e a autenticidade de sua história real agora estão sob intenso escrutínio. Fique conosco enquanto desvendamos as mentiras e o que isso pode significar para o futuro dos Sussex. Antes de continuar, clique no botão de like, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para receber atualizações. Tudo começou, como muitos contos de fadas reais, com um anúncio cuidadosamente encenado, um comunicado de imprensa reluzente e o nascimento de uma criança envolta em alegria cerimonial. Mas por trás da celebração, algo não parecia certo. A imprensa britânica, o público e até mesmo certos setores da família real há muito sussurravam suas dúvidas e orgulho. Algo parecia errado. As cronologias não batiam. As imagens pareciam manipuladas. E agora, anos depois, o silêncio finalmente se quebrou. Uma ex-administradora hospitalar, com voz firme e expressão impenetrável, veio a público com uma revelação que pode abalar os mais altos níveis da monarquia. Segundo seu depoimento juramentado, não há registro de admissão, entrada em livro de ocorrências, nem um único vestígio digital que confirme que Meghan Markle foi admitida em qualquer um dos hospitais nos quais afirmou ter dado à luz seus filhos. Nem para Archie, nem para Lilibet. Nada. Nenhuma impressão digital no sistema, nenhum registro de turno de enfermeiros, nenhum relato de segurança real entrando na ala de maternidade. Apenas um vazio onde a documentação deveria existir. É o tipo de alegação que, se fosse falsa, seria facilmente refutada. No entanto, nenhuma prova oficial foi apresentada até agora. E agora, enquanto o mundo reexamina cada passo do caminho da duquesa rumo à maternidade, as perguntas explodem nas manchetes. Meghan Markle forjou sua história de parto? Uma barriga de aluguel foi usada e escondida sob camadas de assessoria de imprensa e proteção real? E o que o príncipe Harry sabe? Ou pior, o que ele acabou de descobrir? As implicações são enormes. Não estamos falando apenas do impacto reputacional sobre uma mulher. Isso não é apenas sobre Meghan. É sobre a legitimidade da sucessão real. É sobre a integridade de uma instituição que depende da confiança pública, da transparência e da continuidade histórica. Se os nascimentos de Archie e Lilibet estiverem envoltos em engano, as implicações atingem o próprio alicerce da monarquia. Um escândalo dessa magnitude não atinge a família real desde a morte da princesa Diana. Mas desta vez, não é uma tragédia. É uma possível farsa. Começamos onde as primeiras rachaduras apareceram. Quando Meghan deu à luz Archie Harrison Mountbatten Windsor, em 2019, já havia um ar de segredo incomum. Ao contrário dos nascimentos reais anteriores, como os de Kate Middleton, cuja saída do hospital foi capturada com frenesi pela mídia e celebração pública, Meghan e Harry escolheram um caminho privado. Não houve foto tradicional nos degraus da ala lindo. Não houve anúncio oficial em tempo real no cavalete fora do Palácio de Buckingham. Em vez disso, houve um comunicado de imprensa atrasado que não especificava o hospital, seguido de uma sessão de fotos encenada dias depois no castelo de Windsor. A mensagem era clara. Este nascimento real não seguiria a tradição. Na época, a imprensa atribuiu isso ao desejo de privacidade. Meghan há muito entrava em conflito com os protocolos reais e muitos supuseram que ela apenas queria uma abordagem mais americana e moderna. Mas então vieram os detalhes conflitantes,
uma linha do tempo sem sentido. Um comunicado oficial anunciando que Meghan havia entrado em trabalho de parto foi seguido minutos depois pela confirmação de que o bebê já havia nascido, 8 horas antes. Correspondentes reais ficaram perplexos. O público ficou confuso. Por que anunciar o trabalho de parto se o bebê já havia nascido? Por que esconder o horário? No início, parecia apenas uma falha de comunicação. Mas para observadores experientes da família real, era um grande alerta, e logo mais anomalias surgiram. As aparições de Meghan nas semanas anteriores ao nascimento eram inconsistentes. Às vezes, sua barriga parecia pronunciada, em outras, quase ausente. Imagens captadas de ângulos laterais mostravam dobras estranhas no vestido que muitos diziam parecer mais tecido recheado do que uma gravidez natural. As teorias começaram na internet, silenciosas, mas persistentes. Meghan estaria usando uma barriga prostética? Depois veio Lilibet Diana, nascida nos Estados Unidos em 2021. Longe de todas as tradições reais britânicas e fora do alcance da imprensa real. O anúncio, mais uma vez, foi escasso em detalhes. Nenhuma foto do hospital, nenhum nome confirmado da unidade de parto, apenas outro comunicado cuidadosamente elaborado da assessoria de imprensa dos Sussex. E como aconteceu com Archie, os rumores aumentaram. Meghan realmente esteve em uma sala de parto? Ou foi outra mulher? Levaria anos até que alguém com conhecimento direto dos registros hospitalares tivesse coragem de falar. Esse momento chegou agora. A denunciante, uma ex-administradora sênior de um dos hospitais supostamente utilizados por Meghan, finalmente veio a público. Ela não tinha nada a ganhar, sem contrato de livro, sem acordo com a mídia. Sua única motivação, diz ela, é a verdade. E suas revelações são condenatórias. Após meses de buscas internas, escaneamento de bancos de dados e análise de registros em papel e eletrônicos, ela e sua equipe não encontraram absolutamente nada. Sem login, sem admissão, sem relatórios da equipe indicando uma duquesa na ala da maternidade, nem mesmo um crachá de visitante emitido para um agente de segurança real. Segundo o sistema, Meghan Markle nunca passou por aquelas portas. Sua declaração, agora nas mãos de assessores jurídicos e jornalistas investigativos, é detalhada e específica. Ela menciona as datas pesquisadas, cita os procedimentos que exigiriam assinaturas e aprovações da equipe para pacientes VIP. Revela como esses registros são armazenados, revisados e arquivados. E mesmo assim, não foi encontrado nenhum arquivo, pegada ou fragmento de documentação. A conclusão foi tão arrepiante quanto clara. Ou os registros foram apagados deliberadamente, ou nunca existiram. Foi então que o príncipe Harry teria desabado. Fontes próximas ao casal afirmam que ele ficou visivelmente abalado ao receber essa informação. Não está claro se ele sabia ou suspeitava da verdade, mas sua reação, segundo um informante, foi de devastação. Ele parecia um homem que acabou de perceber que foi enganado, disse a fonte. Se Meghan escondeu a verdadeira natureza dos nascimentos dele, então a traição não é apenas pública, é profundamente pessoal. Para entender totalmente o peso dessa revelação, considere o que está em jogo. Se os nascimentos de Archie e Lilibet não puderem ser verificados por registros médicos, sua elegibilidade para títulos reais e sucessão poderá ser contestada. O protocolo real exige linhagem legítima. Se uma barriga de aluguel foi utilizada, mas nunca revelada, a falta de transparência pode desencadear consequências legais e constitucionais. A monarquia, apesar de seu poder simbólico, é uma entidade legal que depende de linhas sucessórias ininterruptas, cuidadosamente documentadas e preservadas. Petições já começaram a circular online, exigindo que o parlamento abra uma investigação. As redes sociais estão em chamas com hashtags pedindo a revogação dos títulos reais de Meghan e Harry.
Vozes proeminentes da mídia britânica estão levantando questões que antes evitavam por respeito ou medo. E segundo relatos, dentro dos portões do palácio, o controle de danos já começou. Mas à medida que a história se espalha, algo mais profundo está em jogo. O público não está apenas bravo com Meghan. Eles se sentem enganados pela instituição que a protegeu. Por gerações, a família real tem caminhado em uma linha tênue entre privacidade e dever público. A expectativa sempre foi que, quando se trata de sucessão, as regras devem ser seguidas. Segredos, especialmente os que podem impactar a linhagem sanguínea, não são apenas inconvenientes, são perigosos. Os defensores de Meghan argumentam que ela tinha todo o direito à privacidade, especialmente durante o parto. E isso é verdade, até certo ponto. Mas quando você é um membro sênior da família real dando à luz uma criança na linha de sucessão ao trono, o padrão é diferente. A monarquia não é um clube privado. É uma instituição pública financiada pelos contribuintes, protegida por lei e sustentada pela tradição. Se Meghan desafiou essa tradição através do engano, as consequências podem ir muito além de sua reputação pessoal. Ainda há muito a ser revelado. Quais hospitais teriam sido utilizados? E o que dizem seus funcionários? Houve um encobrimento? Harry foi cúmplice ou vítima? E talvez o mais assustador de tudo, quem mais dentro do palácio sabia a verdade e ajudou a protegê-la? Ao iniciarmos esta investigação, prepare-se para fatos perturbadores, testemunhos chocantes e uma teia de enganos que pode se estender muito mais do que qualquer um imaginava. Isso não é apenas um escândalo real. É uma história sobre poder, imagem e verdade distorcidos por trás da cortina da família mais famosa do mundo. E agora, pela primeira vez, essa cortina está sendo puxada. Desde o começo, o nascimento de Archie Harrison Mountbatten Windsor foi retratado como um novo capítulo no conto de fadas moderno da realeza. Uma atriz americana birracial juntando-se à monarquia mais antiga da Europa, trazendo um novo tipo de bebê real. Foi notícia global. A imprensa mundial acampou por dias, até semanas, esperando aquela tradicional oportunidade fotográfica. Os orgulhosos pais reais saindo do hospital com o bebê nos braços, posando para a história. Mas essa imagem nunca veio. Em vez disso, houve silêncio, depois confusão. E, finalmente, um comunicado do Palácio de Buckingham que levantou mais perguntas do que respostas. O anúncio dizia que a duquesa de Sussex havia entrado em trabalho de parto naquela manhã. Poucas horas depois, no entanto, uma atualização confirmou que Meghan já havia dado à luz 8 horas antes. A contradição deixou os jornalistas perplexos. Como um anúncio de trabalho de parto pode vir depois que o bebê já nasceu? Por que um erro tão estranho em um palácio famoso por orquestrar tudo até o último segundo? Correspondentes reais experientes sabiam que algo não batia, e a discrepância rapidamente se tornou assunto em redes e tabloides. Esse momento foi a faísca. Enquanto a maioria descartou como erro de comunicação, alguns começaram a investigar mais fundo. Quanto mais descobriam, mais estranha a história se tornava. Por exemplo, nenhum hospital foi identificado no anúncio do nascimento. Não era apenas que Meghan não posou nos degraus do hospital. Não havia nenhuma instalação médica confirmada. Foi o Hospital Portland, como alguns rumores sugeriram, ou talvez o Hospital Americano em Londres. O palácio se recusou a dizer, e, no entanto, isso foi uma novidade histórica. Todo nascimento real moderno foi acompanhado de documentação meticulosa, nomes de hospitais, médicos, enfermeiras presentes. Por que o segredo agora? Então veio a aparição após o nascimento. 2 dias depois, Meghan e Harry apresentaram Archie ao mundo. Não foi fora de um hospital, mas sim no grande salão do castelo de Windsor. A iluminação era fraca, o ambiente cuidadosamente controlado. Meghan usava saltos e um vestido branco justo, com quase nenhum sinal de barriga.
Seu cabelo estava penteado, maquiagem impecável. Para alguém que acabara de dar à luz, ela parecia excepcionalmente bem. As redes sociais explodiram com comentários. Alguns elogiaram sua postura. Outros questionaram se ela realmente havia dado à luz. Os rumores sobre uma barriga de aluguel se intensificaram, e cantos da internet, antes considerados conspiratórios, ganharam força. À medida que o escrutínio aumentava, a estratégia de Meghan e Harry mudou. Em vez de esclarecer os detalhes, passaram a exigir mais privacidade. A certidão de nascimento de Archie, quando finalmente foi divulgada, revelou que ele nasceu no Hospital Portland, em Londres. Mas, novamente, a linha do tempo não batia. Não havia testemunhas oculares, nem mídia posicionada fora do hospital, nem seguranças reais captados por câmeras entrando ou saindo. Mesmo os funcionários que supostamente trabalharam naquela noite foram substituídos ou eram impossíveis de identificar. A instituição mais documentada da história britânica parecia ter se apagado para um de seus eventos mais importantes. E então algo verdadeiramente bizarro aconteceu. Disse que a mãe de Meghan, Doria Ragland, esteve presente no parto. No entanto, nenhuma filmagem, nenhuma foto, nenhuma menção da própria Meghan surgiu nos dias ou até meses seguintes. Talvez tenha sido um momento profundamente privado, mas, novamente, o silêncio foi estranho. A família real, embora discreta, nunca evitou reconhecer o apoio familiar em grandes eventos. A família de Kate Middleton sempre foi fotografada visitando. Mas aqui, o círculo íntimo de Meghan permaneceu oculto. As semanas que se seguiram ao nascimento de Archie só alimentaram mais especulações. O bebê era raramente visto. Nenhuma foto do batizado foi divulgada até muito tempo depois. E mesmo assim, as imagens foram rigorosamente controladas e incluíam apenas membros selecionados da família real. Não houve convite público, nenhuma chamada tradicional, e os repórteres não puderam se aproximar da cerimônia. Tudo acontecia atrás dos muros do palácio, e o palácio se recusava a dar respostas. Quando Lilibet Diana nasceu 2 anos depois, nos Estados Unidos, Meghan e Harry já haviam deixado seus deveres reais. A fuga para a Califórnia foi vendida ao mundo como uma busca por liberdade do assédio da mídia. Mas muitos observadores notaram algo diferente. Na Califórnia, Meghan tinha controle total sobre sua imagem pública. Sem auxiliares do palácio, sem protocolos oficiais de imprensa. E quando o nascimento de Lilibet foi anunciado, veio na forma de uma declaração cuidadosamente elaborada de seu porta-voz pessoal. A mensagem não incluía fotos do hospital, nenhuma confirmação médica e, novamente, nenhuma menção a médicos presentes. Alegaram que o nascimento ocorreu no Santa Barbara Cottage Hospital, mas nenhum enfermeiro ou funcionário corroborou isso publicamente. Nenhuma testemunha ocular apareceu. O padrão estava se repetindo. A ausência de detalhes verificados, especialmente em torno de Lilibet, reacendeu as suspeitas. Se Meghan realmente deu à luz 2 vezes, por que tantas inconsistências? Por que esse ar de mistério? E por que, acima de tudo, nenhuma transparência? O verdadeiro coração do legado real reside na linhagem. É o motivo pelo qual nascimentos, casamentos e mortes são formalmente registrados, testemunhados e tornados públicos. Quando essa cadeia de confiança é quebrada, ameaça a própria instituição. Os defensores de Meghan argumentam que ela tinha todo o direito à privacidade durante o parto, mas os críticos apontam que os nascimentos reais não são assuntos privados. Essas crianças fazem parte da linha de sucessão. Seu status de nascimento afeta questões constitucionais, financiamento público e até protocolos diplomáticos. Por isso, a tradição sempre garantiu algum nível de acesso e verificação pública. No caso de Meghan, essas expectativas não foram apenas ignoradas, foram deliberadamente eliminadas.
O que torna isso mais intrigante é o contraste com outros nascimentos reais. Quando o príncipe William e Kate tiveram seus 3 filhos, o processo foi quase exemplar. A duquesa de Cambridge apareceu poucas horas após o parto, posou para fotos, respondeu perguntas da imprensa e voltou para casa. Os hospitais eram conhecidos, a equipe médica foi nomeada, fãs da realeza e o público participaram da celebração. Não havia véu de mistério, nem linhas do tempo alteradas, apenas clareza. Esse contraste evidente é uma das razões pelas quais a história de Meghan enfrenta tantas dúvidas. Sua resistência aos protocolos reais não é novidade. Mas quando essa resistência se cruza com algo tão essencial quanto a documentação do nascimento, as pessoas começam a fazer perguntas difíceis. E agora, com o testemunho de uma fonte hospitalar confirmando a ausência de registros, essas perguntas não são mais sussurros. São ecos sendo amplificados por todo o mundo. As consequências vão além da opinião pública. Se os nascimentos dessas crianças não puderem ser verificados, então seu direito legal a títulos reais e até a cidadania será questionado. No Reino Unido, a verificação de nascimento real não é apenas cerimonial. É uma formalidade legal. Qualquer irregularidade deve ser relatada. E, no entanto, se Meghan realmente evitou o caminho hospitalar tradicional, ocultou o uso de barrigas de aluguel ou representou falsamente seu estado de parto, isso representa mais do que uma mentira pessoal. É uma fraude institucional. É importante observar que o engano real, embora raro, não é inédito. A monarquia tem um histórico de encobrir verdades desconfortáveis, sejam doenças escondidas, relacionamentos secretos ou documentos ocultos. Mas esses incidentes, embora prejudiciais, raramente envolvem a linha de sucessão. Este sim. Se Archie e Lilibet não nasceram da forma como o público foi informado, isso desafia seu lugar na árvore genealógica e pode abrir desafios legais no futuro, especialmente se cargos constitucionais forem atribuídos com base no direito de nascimento. Até agora, o palácio permaneceu em silêncio. Nenhuma coletiva de imprensa, nenhuma declaração defendendo Meghan, nenhum documento divulgado para refutar as alegações da denunciante. Esse silêncio é ensurdecedor. Porque no mundo da realeza, o silêncio nunca é acidental. É uma estratégia. Mas à medida que a pressão aumenta, essa estratégia pode não mais funcionar. Especialmente agora que a confiança pública está em jogo. O que começou como a história perfeita de um nascimento real, uma narrativa de alegria, progresso e união, pode agora se desfazer no engano mais escandaloso da era moderna da realeza. E à medida que as evidências se acumulam, torna-se cada vez mais difícil acreditar que a verdade foi contada. Todo escândalo tem um ponto de virada. Um momento em que os sussurros silenciosos de suspeita finalmente ganham voz, e o que antes era sussurrado torna-se inegável. Para o mistério em torno dos supostos nascimentos hospitalares de Meghan Markle, esse ponto de virada chegou quando uma ex-administradora hospitalar se apresentou com uma alegação que abalou os alicerces da narrativa real. Ela não era uma informante qualquer. Fora guardiã de registros, responsável por protocolos e testemunha do funcionamento interno da instituição que deveria ter documentado um dos nascimentos mais importantes da história recente da realeza. Seu nome está sendo mantido em sigilo por segurança. O que se sabe é que ela trabalhou por mais de uma década na administração de 2 dos principais hospitais de maternidade de Londres, ambos mencionados pela imprensa como locais prováveis do parto de Archie Harrison. Ela havia subido na hierarquia com diligência silenciosa, conhecida entre os colegas por seu profissionalismo e atenção aos detalhes. Supervisionou inúmeros casos de alto perfil, políticos, aristocratas, figuras internacionais, todos tratados com discrição e extremo cuidado. Mas nada a preparou para a pressão e o silêncio que cercaram a duquesa de Sussex.
Sua história começa não com uma revelação, mas com confusão. Nas semanas que antecederam o nascimento de Archie, em 2019, ela foi informada, como muitos em sua função, para estar de prontidão. Esperava-se um paciente de alto perfil e protocolos de segurança reforçados foram ativados. Memorandos internos circularam, turnos extras de equipe foram agendados. Certas alas do hospital foram discretamente preparadas e liberadas de pessoal não essencial. Era o procedimento padrão para nascimentos reais. Ela presumiu, assim como seus colegas, que se tratava de Meghan Markle. Mas o dia chegou e passou, e ninguém apareceu. Não houve comboios, nem varreduras de segurança, nem elevadores privados em uso. A suíte de parto permaneceu intocada. A princípio, a equipe pensou que talvez tivesse havido uma mudança de planos. Talvez a duquesa tivesse entrado em trabalho de parto em outro lugar ou escolhido outro hospital. Isso não seria incomum. Decisões movidas pela privacidade muitas vezes exigiam alterações de última hora. Então, ela esperou. Mas, à medida que as horas passavam e o palácio emitia seu comunicado cuidadosamente redigido, algo não parecia certo. Por quê? Apesar de o público ter sido informado de que o bebê havia nascido, seus registros internos não mostravam tal atividade. Nenhuma admissão foi registrada. Nenhuma certidão de nascimento foi emitida naquele hospital naquele dia, correspondente à linha do tempo real. Havia, como ela descreveria depois, um vazio onde deveria haver documentação. Meses se passaram. O mundo seguiu em frente, mas a dúvida permaneceu em sua mente. Por que tanta preparação para alguém que nunca chegou? Por que os registros estavam em silêncio? Não foi até que os mesmos rumores começaram a surgir em torno do nascimento de Lilibet que ela decidiu olhar novamente. Desta vez, a situação era ainda mais opaca. O nascimento teria ocorrido na Califórnia, mas, curiosamente, ela recebeu ligações de colegas no Reino Unido perguntando se houve algum contato ou troca de dados sobre histórico médico, pré-natal ou transferência de paciente, algo que seria rotineiro mesmo para partos no exterior, especialmente ligados à monarquia. Novamente, nada. À medida que teorias conspiratórias começavam a circular na internet com mais intensidade, fotos comparando barrigas de grávida, vídeos em câmera lenta, mostrando supostas dobras na barriga de Meghan, inconsistências em cronologias e roupas, ela começou a se sentir desconfortável, não porque acreditasse em tudo o que se dizia online, mas porque em sua própria experiência algo estava faltando. A história oficial não batia com a documentação interna. Como alguém treinada para seguir procedimentos até o menor registro, isso a incomodava. Não foi até que um jornalista, pesquisando uma matéria mais ampla sobre nascimentos reais, entrou em contato anonimamente com ex-funcionários que ela finalmente tomou uma decisão. Depois de verificar as credenciais do jornalista e confirmar que a investigação era legítima, ela concordou com uma conversa discreta fora do registro. O jornalista, segundo relatos, ficou atônito com o que ouviu. Ela não apenas não havia visto nenhuma admissão de Meghan Markle no hospital em questão, como também descobriu que certos arquivos digitais haviam sido recentemente apagados ou marcados como inacessíveis, algo que ela descreveu como extremamente incomum. Normalmente, os arquivos de pacientes VIP são selados, sim, mas nunca apagados. Sempre há um rastro, uma marca editada ou um registro de metadados mostrando a criação e o acesso ao arquivo, mesmo que o conteúdo esteja protegido. No caso de Meghan, não havia nada, nem mesmo um registro fantasma, como se nada tivesse sido criado desde o início. Essa conversa virou uma série de entrevistas e, eventualmente, ela concordou em apresentar uma declaração formal, um depoimento juramentado, detalhando o que presenciou e o que estava ausente nos registros. Desde então, o documento foi revisado por especialistas jurídicos, correspondentes da realeza e, segundo relatos,
por figuras importantes do parlamento. Embora ainda não tenha sido divulgado publicamente, partes do depoimento foram citadas por jornalistas investigativos e vazadas para veículos de mídia independentes. Nele, ela descreve sua decisão de se manifestar não como vingança ou curiosidade, mas como uma questão de princípio. Temia que a confiança institucional estivesse sendo manipulada e que, sem alguém para falar, a verdade permaneceria enterrada sob campanhas de relações públicas e declarações polidas da realeza. Suas palavras foram claras. O público tem direito à transparência. Se a monarquia espera que acreditemos nela, então suas histórias devem ser verificáveis. Esta não é, mas tornar-se pública teve um custo. Poucos dias após seu nome ter sido discretamente compartilhado entre redes internas, ela foi contatada por representantes legais que se acredita atuarem em nome dos Sussex. A comunicação foi descrita como profissional, mas intimidadora. Foi lembrada dos acordos de confidencialidade assinados durante seu emprego. Foi avisada de que leis de difamação poderiam ser usadas contra ela. Amigos lhe pediram que recuasse. Recebeu mensagens anônimas nas redes sociais sugerindo que estava arriscando tudo por nada. Ainda assim, ela não retirou sua declaração. Em vez disso, contratou advogados com o apoio de um grupo de proteção a denunciantes e um escritório jurídico especializado em transparência institucional. Ela seguiu em frente. Seus advogados argumentaram que seu testemunho não violava a confidencialidade, pois se referia apenas à ausência de registros, não a detalhes médicos pessoais. Além disso, argumentaram que a história que ela revelou tinha implicações constitucionais que iam muito além de qualquer contrato de trabalho. O argumento jurídico é contundente. No Reino Unido, embora a monarquia seja simbólica, a estrutura de governo e sucessão ainda se baseia em regras hereditárias. Se a legitimidade de um nascimento real é questionada e não há prova verificável, então o status legal dessa pessoa dentro da monarquia não é apenas uma questão de imagem, é uma questão de lei, e isso, argumentam seus advogados, concede ao público um direito extraordinário de saber. Não demorou para que outros ex-funcionários começassem a falar anonimamente. Vários confirmaram o que ela havia dito, que ninguém que conhecessem viu Meghan ser admitida, que os procedimentos de segurança normalmente acionados para pacientes reais não foram aplicados, que os boatos internos na época estavam cheios de confusão. Alguns se lembravam de terem sido orientados a recuar sem explicação. Outros lembravam que alas do hospital foram esvaziadas apenas para permanecerem vazias. A narrativa compartilhada era cada vez mais unificada. Havia um vazio, e esse vazio havia sido orquestrado. Uma alegação particularmente perturbadora veio de um técnico de TI de nível intermediário que lembrou que, algumas semanas após o nascimento de Archie, foi instruído a auditar a seção de arquivos VIP do arquivo digital. Disse que o nome de Meghan Markle nunca apareceu, nem mesmo em formato restrito. Quando sinalizou o problema a um supervisor, foi supostamente orientado. Não mexa nisso. Se afaste. O supervisor mais tarde negou que a interação tenha ocorrido, mas o funcionário continua firme. Era como se um fantasma tivesse passado pelo nosso sistema. Todos os sinais normais de um paciente dessa estatura simplesmente não estavam lá. A reação pública a essas revelações foi sísmica. Embora muitos tenham descartado os primeiros rumores sobre barriga de aluguel como meros boatos da internet, o surgimento de uma denunciante credível e vozes corroborativas mudou tudo. Veículos de imprensa que antes evitavam o tema, agora o estão cobrindo com cautela. Figuras políticas estão começando a se pronunciar, algumas pedindo mais transparência na documentação da realeza. E um número crescente de cidadãos está assinando petições para que a família real confirme a legitimidade dos nascimentos das duas crianças. Até agora, o palácio se recusou a comentar.
O grupo dos Sussex, por meio de seus representantes, negou todas as acusações, rotulando-as como infundadas, invasivas e maliciosas. Mas à medida que as evidências aumentam, o silêncio se torna cada vez mais insustentável. A decisão da denunciante de se manifestar pode ainda se tornar o ponto de virada nesse drama em andamento. Seu ato silencioso de coragem rasgou o véu da privacidade real, revelando não um comportamento escandaloso, mas algo talvez mais prejudicial: um possível encobrimento. Resta saber se isso foi um engano deliberado ou uma falha institucional. Mas uma coisa é certa: a história já não pertence aos funcionários do palácio ou aos assessores reais. Ela pertence ao público, e o público está exigindo respostas. Em qualquer instituição médica, desde a menor clínica até o hospital privado mais prestigiado, o único fator constante é a documentação. É a espinha invisível que mantém unida toda a experiência do paciente, cada tratamento, cada resultado, desde o momento em que um paciente entra pela porta da frente, seja para uma simples consulta ou um parto completo. Registros são criados. Alguns são digitais, outros manuscritos, mas todos são rastreáveis. Registros de entrada, históricos médicos, transferências de quarto, designações de equipe e registros de medicação deixam rastros. Quando se trata de pacientes de alto perfil, especialmente alguém da realeza, o rastro torna-se ainda mais detalhado. Existem níveis adicionais de segurança, sim, mas não há apagamento. Ninguém desaparece dentro de um hospital sem deixar pegadas. É isso que torna as alegações da denunciante do hospital tão perturbadoras e que levou investigadores a examinarem mais de perto como os registros são normalmente tratados e porque, neste caso, aparentemente não existem. Os procedimentos operacionais padrão nos hospitais do Reino Unido, especialmente instituições privadas como o Hospital Portland ou a Ala Lindo do St. Mary's Hospital, são rigorosos quanto à documentação de nascimentos. Um parto envolve não apenas um profissional médico, mas uma equipe: obstetras, parteiras, enfermeiras, anestesistas, pediatras e, frequentemente, um coordenador de pacientes designado para VIPs. Cada ação é registrada. Cada prescrição administrada é cronometrada e registrada. Até mesmo algo rotineiro como uma ida ao banheiro pode constar no relatório médico diário. Esses relatórios são carimbados com hora, assinados e armazenados, tanto em formato físico quanto em sistemas digitais criptografados. Além dos registros internos da equipe, os hospitais também mantêm o que se chama de caminho do paciente. Trata-se do percurso documentado do paciente desde a chegada até a alta. Para pacientes de maternidade, isso incluiria o check-in na recepção, avaliações iniciais, transferência para a sala de parto, notas de progresso durante o trabalho de parto, avaliações neonatais, registros de cuidados pós-parto e notas de alta. Em resumo, se Meghan Markle realmente tivesse dado à luz em qualquer um dos hospitais sugeridos, seu nome teria aparecido em múltiplas formas em pelo menos 5 sistemas e departamentos diferentes. Segundo fontes familiarizadas com a investigação iniciada com o testemunho da denunciante, nenhum desses rastros foi encontrado. O primeiro local que os investigadores verificaram foi o sistema digital de admissão. Em hospitais de alta segurança, pacientes da realeza ou celebridades geralmente são registrados sob pseudônimos para proteger a privacidade. Mesmo assim, o pseudônimo é vinculado a um perfil principal por meio de um código criptografado, conhecido apenas pelos administradores. A revisão desses pseudônimos é registrada e é necessária supervisão administrativa para alterá-los ou excluí-los. Quando esses registros foram auditados no período do nascimento de Archie, não havia entradas, nem pseudônimos, nem substituições, nem sinais de exclusão. Foi aí que a investigação tomou um rumo assustador. Em vez de encontrar provas de adulteração,
Os investigadores não encontraram absolutamente nada. Isso significava ou uma completa evasão do procedimento padrão ou que o paciente nunca foi inserido no sistema desde o início. Ambas as possibilidades são profundamente preocupantes. O segundo passo foi verificar os registros físicos. Apesar da transformação digital, muitos hospitais mantêm cópias físicas dos registros de entrada de pacientes, especialmente para VIPs, como medida de segurança. Em algumas instalações, enfermeiras nos andares de maternidade ainda mantêm registros manuscritos sobre quem está em cada quarto, por quanto tempo e sob os cuidados de quem. Esses livros são armazenados em arquivos seguros. Em uma das instalações supostamente associadas ao parto de Meghan, essas páginas estavam faltando. Intervalos inteiros de datas haviam sido arrancados, incluindo o dia e a noite em questão. Quando questionado, o pessoal afirmou não saber sobre as páginas ausentes. Supervisores sugeriram que os registros poderiam ter sido danificados durante uma transferência não relacionada. Os investigadores não se convenceram. As imagens de vigilância ofereceram outra linha de investigação. Nascimentos reais por protocolo são coordenados com a segurança real. Essas equipes trabalham com a administração hospitalar, supervisionam a chegada segura do membro real e mantêm um perímetro seguro em torno da ala de maternidade. Essa coordenação normalmente inclui acesso a CCTV e registros internos de fechaduras. Os investigadores tentaram recuperar imagens das entradas e alas de maternidade nas datas próximas ao nascimento de Art, mas não havia nenhuma. O hospital afirmou que, devido às políticas de retenção de dados, as imagens foram automaticamente apagadas após 30 dias. No entanto, entrevistas com funcionários revelaram que imagens de VIPs normalmente são preservadas indefinidamente por razões legais. Sua ausência não era padrão, era anômala. Então vieram as escalas de funcionários. Todo departamento hospitalar opera com turnos. Para um parto VIP, parteiras e enfermeiras são selecionadas pela discrição e profissionalismo. Seus nomes são colocados em escalas especiais registradas separadamente da ala geral. Quando os nomes da equipe presente foram solicitados, os hospitais se recusaram a divulgá-los, citando confidencialidade. No entanto, um memorando interno vazado obtido por um repórter revelou que nenhum funcionário foi colocado em escala especial na ala de maternidade na data do nascimento de Art. O andar operou com equipe mínima. Nenhum obstetra sênior estava escalado naquela noite e nenhuma equipe de segurança real assinou na recepção. Mesmo a sala de parto não mostrou uso. As salas de parto devem ser esterilizadas e preparadas após cada nascimento. Esse processo é registrado. Horários de limpeza, uso de equipamentos e até descarte de materiais biológicos. Esses registros são legalmente exigidos para inspeções. Para o dia em que supostamente Meghan deu à luz, a sala estava marcada como limpa e desocupada. Não houve remoção de resíduos, troca de lençóis ou uso de medicamentos documentado. Uma funcionária que concordou em falar sob anonimato confirmou que trabalhou na sala de parto naquela semana. Ela se lembrava de ter preparado um dos quartos para uma paciente prioritária na noite do dia 5. Ela e sua equipe fizeram hora extra esperando serem chamadas, mas foram dispensadas mais cedo e orientadas a aguardar. Nenhum paciente chegou. Foi estranho, disse ela. Não somos chamadas para preparar uma sala a menos que alguém esteja a caminho. E para esse caso, até tínhamos uma equipe reserva de prontidão. Depois disso, nada aconteceu. Do ponto de vista legal, a falta de documentação levanta sérias questões. Pela lei do Reino Unido, todos os nascimentos devem ser registrados em até 42 dias. Embora o registro em si seja um processo civil realizado por registradores locais, os hospitais geralmente fornecem a confirmação do nascimento como parte da documentação. Sem essa confirmação, apenas uma declaração pessoal pode ser apresentada,
geralmente pelos pais. No caso de Archie, Meghan e Harry registraram a certidão de nascimento usando seus títulos e nomes. A ocupação de Meghan foi listada como Princesa do Reino Unido, mas o certificado não especificou o hospital de nascimento. Esse detalhe estava conspicuamente ausente. Além disso, o nome do médico presente, que normalmente é obrigatório, foi deixado em branco nos rascunhos iniciais. Só foi incluído após questionamento da mídia. Esse médico nunca confirmou publicamente sua presença, nem esteve disponível para comentários desde então. Solicitações feitas ao seu escritório foram ignoradas. Colegas afirmaram que ele estava de férias naquela semana e só retornou dias após o nascimento. Quanto mais os investigadores aprofundavam, mais dados desaparecidos, registros bloqueados e contradições encontravam. Nada fazia sentido. Até pedidos de fornecimento hospitalar foram revisados. Na noite em que Meghan supostamente deu à luz, a ala de maternidade não apresentou pedidos para kits de epidural, bolsas de fluido intravenoso ou suprimentos pós-parto, itens padrão que normalmente aumentam durante partos. Enquanto isso, quando Kate Middleton deu à luz George, Charlotte e Louis, os mesmos hospitais mostraram aumentos correspondentes no uso de suprimentos, registros de equipamentos e horas extras do pessoal. A diferença era gritante. Todas essas inconsistências poderiam ser descartadas se apenas uma instituição estivesse envolvida. Mas o problema é que vários hospitais supostamente ligados ao nascimento compartilham anomalias semelhantes. Ou todo o sistema foi manipulado, ou o nascimento simplesmente não aconteceu em nenhum desses locais. Isso levou alguns investigadores a explorar uma possibilidade mais obscura. O nascimento poderia ter ocorrido em uma residência privada? Partos domiciliares não são inéditos, nem mesmo para membros da realeza. A própria Rainha Elizabeth II nasceu em uma casa particular em Londres. Mas no caso de Meghan, nenhuma parteira se apresentou para confirmar presença. Não há registros de chamadas de emergência naquela noite. Nenhum oficial local registrou uma visita de parteira a uma propriedade particular. Além disso, partos domiciliares no Reino Unido ainda exigem notificação ao NHS para registro oficial. Esse processo também deixa um rastro documental. Quando o histórico de contato de Meghan com o NHS foi revisado, mostrou uma lacuna durante o último trimestre de sua gravidez. Nenhuma visita agendada, nenhum exame registrado, nada que indicasse que ela estava se preparando ativamente para um parto no Reino Unido. Esse vazio agora está sendo apresentado a membros do parlamento por entidades jurídicas fiscalizadoras. Um comitê foi discretamente convocado para revisar a legitimidade da documentação de nascimentos reais, especialmente daqueles que residem fora da jurisdição tradicional. Vários deputados teriam recebido arquivos lacrados com os resultados de investigadores independentes, e há uma pressão crescente por uma investigação sobre os registros de nascimento dos filhos dos Sussex. Se isso se tornará uma investigação legal formal, ainda está por ser visto, mas a ausência de documentação já não é apenas um boato. É, por toda a evidência atual, uma verdade verificável e perturbadora. Hospitais que se orgulham de sua precisão, responsabilidade e profissionalismo ou estão escondendo algo ou nunca estiveram envolvidos. E em qualquer dos casos, a pergunta permanece a mesma. Onde realmente nasceram Archie e Lilibet? Ao analisar qualquer controvérsia de alto perfil envolvendo a família real britânica, é fundamental entender o poder do controle de imagem. O Palácio de Buckingham é mais que um símbolo de tradição. É uma máquina de relações públicas bem lubrificada. Cada aparição, cada discurso, cada foto é revisada, ensaiada e muitas vezes coreografada nos mínimos detalhes. Mas no caso da suposta narrativa de parto de Meghan Markle, até essa instituição altamente refinada pareceu ter dificuldade em manter a coerência. A linha do tempo do palácio, em torno dos nascimentos de Archie e Lilibet,
apresenta uma mistura preocupante de vaguidade, evasivas e aparentes contradições que agora exigem um novo escrutínio. Nos dias que antecederam o nascimento de Artie, havia um silêncio curioso. Repórteres designados para a cobertura de maternidade real estavam acostumados ao procedimento padrão. Áreas para a imprensa eram montadas na frente do hospital esperado. As equipes de comunicação forneciam atualizações ao vivo e o mundo era notificado em tempo real assim que o trabalho de parto começava. Foi exatamente assim que os nascimentos do príncipe George, da princesa Charlotte e do príncipe Louis foram conduzidos. Foi polido, perfeito e respeitoso com a privacidade e o interesse público. Mas desta vez foi diferente. Semanas se passaram sem hospital confirmado, sem organização de imprensa, sem movimentos visíveis de Meghan ou das equipes de segurança real. Então, na manhã de 6 de maio de 2019, o palácio divulgou um comunicado dizendo que a duquesa de Sussex havia entrado em trabalho de parto. Pouco depois, outro comunicado confirmou que o bebê já havia nascido horas antes. Para quem prestava atenção, essa sequência não fazia sentido. Como o trabalho de parto poderia ser anunciado depois de o bebê já ter nascido? Essa discrepância se tornou um ponto central de preocupação. Correspondentes reais pediram esclarecimentos, mas não houve resposta. O palácio permaneceu em silêncio, sem comentar o local do nascimento ou as razões para o erro de comunicação. A narrativa avançava, e esperava-se que a imprensa a acompanhasse, mas as perguntas persistiam. 2 dias depois, em 8 de maio, Harry e Meghan apareceram brevemente para a imprensa no Salão de São Jorge, no Castelo de Windsor. Eles sorriram, irradiando alegria, e apresentaram seu filho ao mundo. O evento foi rigidamente controlado. Apenas alguns membros da imprensa tiveram acesso. A iluminação era fraca, o ambiente formal e distante. Meghan usava um vestido branco estilo trench, cabelo solto e maquiagem impecável. Parecia radiante, talvez radiante demais para alguém que havia dado à luz 2 dias antes. Estava de salto alto. Sua postura era firme, sem sinais visíveis dos efeitos físicos do parto, mesmo entre mulheres saudáveis. Embora seja possível uma recuperação rápida, o contraste com as aparições pós-parto de Kate Middleton era marcante. Kate saía da ala lindo apenas algumas horas após o parto, com visível cansaço, penteado simples e a presença do corpo médico ao fundo. Não havia momentos editados, apenas uma visão genuína e crua do início da maternidade. Em contraste, a aparição de Meghan parecia mais um ensaio fotográfico do que um momento de mãe recente. Nenhuma menção ao hospital, nenhum vínculo visível com médico ou parteira, nenhuma interação espontânea com enfermeiras. Era apresentação em vez de conexão. Naquele mesmo dia, o Palácio de Buckingham finalmente divulgou a certidão de nascimento. Mas, novamente, algo faltava. O certificado indicava o Hospital Portland como local do nascimento. No entanto, nenhum veículo de imprensa a viu chegar ou sair do local, nenhum médico ou enfermeira foi nomeado. Ninguém no hospital confirmou sua presença. Ainda mais estranho, o certificado não foi registrado dentro do prazo habitual e listava a ocupação de Meghan como princesa do Reino Unido, uma designação que não faz parte de seus títulos oficiais. Enquanto isso, tabloides britânicos começaram a investigar discretamente o hospital. Repórteres tentaram verificar qual suíte Meghan usou, qual equipe de segurança foi designada e quem estava de plantão naquele dia. Mas as respostas eram evasivas. Os funcionários do hospital estavam inusitadamente silenciosos. Alguns disseram que não estavam trabalhando. Outros recusaram-se a comentar. Para aqueles acostumados com a abertura habitual dos eventos reais, esse silêncio coletivo foi marcante. A essa altura, a especulação pública se intensificava. Fóruns online dissecavam cada aparição pública de Meghan. Vídeos mostrando sua barriga dobrando de forma estranha durante uma caminhada
eram analisados quadro a quadro. Comentaristas apontavam inconsistências súbitas no tamanho e formato de sua barriga de uma semana para outra. Defensores de Meghan descartavam os rumores como ataques racistas e sexistas. Mas mesmo entre observadores neutros, as inconsistências tornavam-se difíceis de ignorar. Quando Lilibet Diana nasceu em 2021, os Sussex já não eram membros ativos da realeza. Haviam se mudado para a Califórnia e operavam sob sua própria marca de relações públicas. O anúncio de seu nascimento veio através da Fundação Archewell. Foi um comunicado elegante publicado dias depois do fato, agradecendo à equipe do Hospital Santa Barbara Cottage e afirmando que o casal se sentia abençoado por receber sua filha no mundo. Mais uma vez, nenhuma foto do hospital foi divulgada, nenhuma declaração de funcionários, nenhum testemunho ocular, nenhuma confirmação oficial da mídia hospitalar. Nos Estados Unidos, esse tipo de discrição pode ser mais aceitável. Mas, dadas as implicações reais do nascimento de Lilibet e sua elegibilidade para títulos e sucessão, ainda se esperava uma confirmação básica de sua chegada. Em vez disso, o silêncio voltou a ser a estratégia. O palácio, por sua vez, adotou uma abordagem cuidadosa. Emitiu uma breve mensagem de felicitações, mas não coordenou nenhuma atividade de imprensa adicional. Não houve anúncio formal do Palácio de Buckingham. Nenhuma atualização no site da família real, além de uma nota curta. E ao contrário dos nascimentos reais anteriores, nenhum membro da família foi visto visitando. Era como se a instituição real estivesse deliberadamente se distanciando de todo o processo. Ainda mais revelador foi o que aconteceu quando os Sussex alegaram posteriormente que haviam solicitado a aprovação da rainha antes de nomear sua filha de Lilibet. Uma fonte do palácio rapidamente contradisse essa narrativa, dizendo aos jornalistas que tal conversa nunca ocorreu. Relatou-se que a própria rainha ficou magoada com a insinuação. Para os observadores da realeza, este foi um momento extraordinário. O palácio raramente desafia declarações internas da família, mas neste caso, respondeu. A ruptura estava se tornando visível. Esse desmoronamento da linha do tempo levanta questões mais profundas. O palácio foi cúmplice nas primeiras fases da ocultação ou simplesmente foi deixado de lado e pego de surpresa? Relatórios iniciais sugerem que Meghan e Harry insistiram em controlar eles próprios a narrativa do nascimento. Alegaram estresse mental causado pela intrusão da imprensa, desejo de privacidade e a necessidade de proteger o filho. Embora essas razões sejam compreensíveis, também são difíceis de conciliar com a tradição real e a expectativa pública. Como herdeiros ou na linha de sucessão ao trono, crianças reais nascem dentro de um sistema de visibilidade. Sua existência impacta a ordem constitucional. Não é apenas um evento pessoal, mas um momento nacional. Por isso, os anúncios de nascimento do príncipe William e do príncipe Harry incluíram confirmação hospitalar detalhada, comunicados médicos e celebrações públicas. Não se tratava de violar a privacidade. Tratava-se de preservar a integridade institucional. No entanto, nos casos de Archie e Lilibet, todas as tradições foram quebradas. Cada fato foi obscurecido. Cada documento foi atrasado, alterado ou deixado incompleto. A coreografia, ao que parece, não foi conduzida pelo Palácio de Buckingham, mas por Meghan e Harry. Eles escreveram o roteiro. Eles escolheram a iluminação. Eles dirigiram o palco. E o palácio, preso à convenção e atônito com a rebelião, ficou à margem. Nos meses que se seguiram, a estratégia ficou clara. Qualquer um que questionasse a narrativa era rotulado como teórico da conspiração. A imprensa era acusada de racismo. A família real era acusada de crueldade. E embora algumas dessas críticas fossem absolutamente válidas, especialmente em relação ao tratamento que Meghan recebeu de certos meios, o problema maior permaneceu intocado. O que realmente aconteceu nas salas de maternidade? Houve um parto real?
Um parto domiciliar? Uma barriga de aluguel mantida em segredo? E o mais importante, quem dentro do palácio sabia a verdade e ajudou a escondê-la? Essas não são mais perguntas marginais. Agora estão sendo feitas por parlamentares, ex-assessores reais e jornalistas da grande mídia. Estão sendo debatidas em círculos jurídicos e fóruns públicos, e em breve podem formar a base de uma investigação formal. Por enquanto, a linha do tempo continua quebrada. A versão oficial dos eventos, quando montada, se assemelha a um quebra-cabeça com peças inteiras faltando. Um comunicado sem contexto, um certificado sem testemunhas, um nascimento sem documentação, um nome sem consentimento. Não é apenas a história de um casal real desafiando expectativas. É a história de uma instituição que pode ter perdido o controle de sua própria narrativa. E nessa perda, deixou um vácuo. Um que cresce mais amplo e perigoso a cada pergunta sem resposta. À medida que o escândalo se aprofundava e as dúvidas sobre os nascimentos de Meghan Markle ganhavam força, surgiu um novo campo de batalha. Um menos sobre hospitais e cronogramas e mais sobre percepção e influência. De um lado, o Palácio de Buckingham, com suas décadas de formalidade cuidadosamente cultivada, uma instituição lenta conhecida por sua abordagem discreta diante de crises. Do outro, a máquina de relações públicas de Meghan Markle, moderna, ágil e inegavelmente eficaz em moldar narrativas. Tornou-se um estudo de caso sobre como dois sistemas com estilos de comunicação radicalmente diferentes entraram em choque pelo controle da percepção pública. A decisão de Meghan e Harry de se separarem da família real não envolveu apenas deixar para trás suas funções formais. Foi um realinhamento total de mídia. Saíram os comunicados aprovados pelo Palácio e o acesso à imprensa real. Entraram uma equipe de comunicação privada, mensagens diretas aos fãs e contratos milionários com gigantes da mídia. O casal privatizou efetivamente suas identidades reais e colocou sua marca sob gestão pessoal. Foi, como alguns jornalistas observaram discretamente, uma aquisição corporativa de uma identidade real. A forma como a equipe de PR de Meghan lidou com a narrativa sobre suas gestações e partos ilustra perfeitamente essa mudança. Desde o início, a mensagem enfatizava empoderamento, independência e privacidade. Qualquer tentativa de questionar inconsistências na história era tratada como ataque pessoal, muitas vezes com acusações de racismo ou colonialismo. Isso protegeu Meghan de grande parte do escrutínio inicial. Jornalistas que antes investigavam cronogramas ou apontavam estranhezas eram publicamente envergonhados ou colocados na lista negra. Repórteres reais tradicionais que mantinham acesso interno ao palácio foram excluídos. Perguntas enviadas à equipe de Meghan sobre hospitais ou datas de nascimento eram ignoradas. Não havia mais responsabilidade com o público britânico ou com a instituição financiada por impostos. Em vez disso, surgiu uma nova narrativa. Esta era uma mulher recuperando sua voz, controlando sua própria história e rejeitando normas reais ultrapassadas. Essa independência foi ainda mais amplificada quando o casal assinou um contrato multimilionário com a Netflix. A gigante do streaming, faminta por conteúdo exclusivo, ofereceu não apenas uma plataforma, mas também o poder de contar sua história à sua maneira. O documentário resultante, assistido por milhões em todo o mundo, foi parte confissão, parte defesa. Apresentava imagens selecionadas, entrevistas com aliados simpáticos e o retrato de Meghan como uma mulher incompreendida e isolada, lutando contra a crueldade de um sistema antiquado. Em nenhum momento da série foi mencionada a controvérsia sobre os nascimentos. A série ignorou as estranhezas no anúncio do nascimento de Archie, o sigilo do hospital e os atrasos na documentação. Em vez disso, focou em aspectos emocionais, as lágrimas de Meghan, a frustração de Harry e a suposta crueldade da mídia. A omissão da controvérsia hospitalar não foi acidental.
foi estratégica. O objetivo era claro: moldar a conversa com base na emoção, não nos fatos. Enquanto isso, a estratégia de mídia do palácio permaneceu enraizada em seu modelo tradicional: falar pouco, negar menos e esperar a tempestade passar. Isso funcionava antes da era digital. Mas diante da resposta rápida e do ataque de relações públicas ao estilo americano de Meghan, começou a parecer ultrapassado. À medida que usuários de redes sociais, celebridades e influenciadores tomavam partido, o palácio parecia silencioso, frio e até cúmplice das acusações. A batalha pela opinião pública era uma para a qual não estavam preparados. E por um tempo, a versão de Meghan dominou o cenário global. Mas o silêncio do palácio teve um preço. Ao recusar-se a abordar diretamente as inconsistências, permitiram que a desinformação, ou informações cuidadosamente moldadas, florescessem. O vazio foi preenchido com narrativas não contestadas. Tornou-se cada vez mais difícil para observadores neutros acessarem os fatos, quanto mais verificá-los. Para cada jornalista que tentava questionar o registro oficial, havia um tweet viral ou vídeo de influenciador rejeitando a investigação como um ataque ao direito de uma mãe à privacidade. O que o público nem sempre percebia era que a privacidade não é absoluta no mundo da realeza. Quando alguém entra para a monarquia, especialmente como pai ou mãe de filhos na linha de sucessão, certos detalhes tornam-se propriedade pública. Não emoções pessoais ou momentos íntimos, mas fatos verificáveis. Registros de nascimento, linhagem, direitos sucessórios. Isso não é opcional. É fundamental para a estrutura constitucional da monarquia. No entanto, a estratégia de relações públicas de Meghan funcionou brilhantemente para desfocar essa linha. Sua equipe de comunicação retratou cada investigação sobre os nascimentos de seus filhos como uma invasão de sua dignidade como mãe. Utilizaram o mesmo manual de mensagens usado por campanhas políticas modernas: reformular críticas como assédio, reposicionar o escrutínio como ódio e redefinir transparência como opressão. Com essa abordagem, transformaram céticos em agressores e investigadores em vilões. Mesmo quando vozes credíveis começaram a soar o alarme, incluindo especialistas jurídicos, funcionários hospitalares e ex-assessores reais, foram abafados pela tempestade de simpatia cuidadosamente cultivada. Grandes veículos de mídia, temerosos de serem acusados de insensibilidade ou preconceito, hesitaram em relatar as inconsistências. Alguns jornalistas admitiram abertamente que haviam deixado passar a história por medo da reação. O ambiente criado pela equipe de Meghan tornou quase impossível desafiar a narrativa sem ser rotulado como cruel ou parcial. Tudo isso criou um dilema para o Palácio de Buckingham. Se falassem, corriam o risco de parecer combativos e alimentar o incêndio midiático. Se permanecessem em silêncio, pareciam fracos e evasivos. Com o tempo, a abordagem distante permitiu que a narrativa de Meghan se solidificasse como verdade aceita, apesar da crescente lista de perguntas sem resposta. Mas nem todos estavam convencidos. Dentro do palácio, dizia-se que os assessores estavam ficando cada vez mais frustrados. Alguns questionavam por que os Sussex foram autorizados a lidar com o anúncio do nascimento com tanta independência. Outros vazavam discretamente preocupações para jornalistas confiáveis, insinuando discordâncias internas sobre o grau de autonomia concedido. Havia rumores de que o príncipe William estava furioso nos bastidores, não apenas pelo dano à reputação, mas pela falta de responsabilidade. Foi nesse momento que jornalistas independentes e veículos estrangeiros começaram a investigar. Sem as mesmas restrições da imprensa britânica, repórteres americanos e europeus começaram a publicar investigações. Alguns procuraram funcionários do hospital, outros obtiveram memorandos internos. E então surgiu o denunciante, o administrador, que confirmou a ausência de registros médicos. De repente,
o silêncio se rompeu. A máquina de relações públicas já não conseguia girar a história com rapidez suficiente. Mesmo após o surgimento desse testemunho, a equipe de Meghan permaneceu focada na imagem. Foram emitidas declarações condenando a invasão de sua privacidade. As redes sociais foram inundadas com mensagens de apoio dos fãs. Mas algo havia mudado. O véu estava se levantando. A história já não era apenas sobre dignidade pessoal. Tornara-se uma questão de responsabilidade pública. Essa divisão entre o aparato midiático de Meghan e a máquina real tradicional ilustra mais do que um choque de RP. Revela um abismo cultural e geracional. Meghan operava com as ferramentas de uma influenciadora de Hollywood. Branding, mensagens, curadoria de narrativa. O palácio funcionava como um gabinete governamental do século passado. Silêncio e tradição. Nessa batalha, o sistema mais rápido venceu os primeiros rounds. Mas à medida que a documentação, ou sua ausência, se torna central, o palácio pode encontrar nova força exatamente naquilo que Meghan tentou evitar: o processo formal. E agora a estratégia está sendo questionada dos dois lados do Atlântico. Será que a busca pela privacidade era realmente sobre proteção ou sobre esconder a verdade? A narrativa cuidadosamente roteirizada da Netflix foi criada para gerar empatia ou para distrair da ausência de fatos? E se Meghan não tinha nada a esconder, por que jornalistas, assessores e funcionários médicos foram silenciados, colocados na lista negra ou ignorados? Essas são perguntas que sua equipe de relações públicas não pode responder com emoção ou aparência. São perguntas de substância. Elas exigem registros, exigem transparência, exigem responsabilidade. À medida que a maré começa a virar, fica claro que a batalha pelo controle da narrativa não é apenas sobre relações públicas. É sobre história. E a história, por mais cuidadosamente editada para a Netflix, sempre encontra uma forma de revelar a verdade. À medida que as evidências contra a narrativa oficial de nascimento de Meghan Markle se acumulavam, registros hospitalares ausentes, livros de registro lacrados, lacunas de vigilância e testemunhos de pessoas internas, restava uma pergunta central que nenhum jornalista, investigador ou crítico conseguia responder. O que o príncipe Harry sabia e quando soube? Ele foi cúmplice na construção da história? Ou era, como grande parte do mundo, apenas um crente em uma narrativa construída ao seu redor? De acordo com várias fontes próximas ao caso, quando Harry finalmente foi confrontado com a declaração juramentada do denunciante e as lacunas documentais correspondentes, sua reação não foi defensiva. Foi, em uma palavra, devastadora. O que começou como um escrutínio público rapidamente se transformou em um acerto de contas profundamente pessoal. Harry, apesar de toda sua bravura militar e discursos públicos, ainda é um homem moldado pelo trauma. O mais marcante deles foi a morte trágica e repentina de sua mãe. Traição, segredo e engano público já eram temas presentes em sua psique. E agora, havia uma crescente possibilidade de que ele estivesse vivendo uma nova traição. Desta vez, de alguém em quem ele mais confiava. Fontes revelam que Harry viu a declaração do administrador em um ambiente privado. Segundo um membro da equipe que testemunhou sua reação, ele não falou por vários minutos. Leu as páginas lentamente, fazendo pausas frequentes, voltando entre os parágrafos. Suas mãos, disse uma fonte, tremiam visivelmente. Quando finalmente falou, suas primeiras palavras não foram de raiva, mas de confusão. Por que ela mentiria para mim? Teria sussurrado. Essa reação desencadeou uma nova onda de perguntas. Era possível que Harry não estivesse presente no nascimento? Poderia ter acreditado na história apenas para agora enfrentar a possibilidade de que tudo foi uma ilusão, construída para o público e talvez até para ele mesmo.
a resposta pode estar na relação profundamente isolada do casal. Desde que se afastaram dos deveres reais, Harry e Meghan construíram um mundo próprio, cercado de funcionários leais, assessores americanos e uma equipe de relações públicas fortificada que filtrava quase todas as interações externas. Alguns ex-assessores descrevem Harry como cada vez mais isolado de sua família britânica e de antigos confidentes. Um ex-funcionário do palácio observou: Harry não era mais o mesmo. Confiava apenas em Meghan. Tudo era visto através da lente dela. Essa dinâmica, acreditam, tornou possível para Meghan reter ou distorcer informações se quisesse. Harry, na prática, vivia em uma bolha. O impacto emocional de descobrir uma possível enganação foi imenso. Relatos sugerem que Harry se tornou retraído nos dias após a revelação do denunciante. Cancelou várias aparições planejadas e, segundo uma fonte confiável, teve uma ligação tensa e entre lágrimas com seu pai, o rei Charles. A natureza dessa conversa não foi totalmente divulgada, mas um conselheiro real confirmou que Charles aconselhou o filho a retornar ao Reino Unido discretamente, sem imprensa, sugerindo que uma reunião familiar estava sendo considerada. O que mais perturbou Harry, segundo fontes, não foi apenas a ideia do engano, mas suas implicações mais amplas. Se os nascimentos de Archie e Lilibet não pudessem ser verificados, o que isso significaria para o futuro deles? Seriam destituídos de seus títulos? Enfrentariam desafios legais à herança ou ao status? Seriam perseguidos permanentemente pela mídia em busca de respostas que ele não poderia mais fornecer? Havia também um medo mais íntimo. Teria ele participado sem saber de uma mentira pública? É fácil esquecer, em meio à tempestade midiática e ao drama dos tabloides, que Harry é alguém que sempre falou sobre a importância da honestidade e da autenticidade. Sua autobiografia, entrevistas e campanhas públicas giram em torno do valor de dizer a verdade ao poder. Se agora fosse descoberto que ele participou, consciente ou inconscientemente, de um dos maiores encobrimentos reais das últimas décadas, sua credibilidade estaria arruinada. Um ex-oficial de segurança que trabalhou com o casal durante o tempo em Frogmore Cottage disse que Harry começou a fazer perguntas após o nascimento de Archie, mas foi desencorajado a pressionar demais. Ele confiava que tudo estava sendo tratado. O oficial comentou que assumiu que os documentos existiam, que a equipe havia coordenado tudo. Não era de seu estilo microgerenciar. Meghan cuidava dos detalhes. Esse distanciamento pode agora ser seu maior arrependimento. À medida que a dúvida pública se transforma em escrutínio institucional, Harry está dividido entre defender sua esposa e proteger a monarquia que moldou sua identidade. A linha entre lealdade privada e responsabilidade pública tornou-se turva, e não há um terreno seguro intermediário. O comportamento de Meghan durante esse período também está sob análise. Enquanto Harry aparentemente reagiu com choque, Meghan permaneceu calma e composta. Fontes próximas a ela afirmam que Meghan descartou o testemunho do administrador como uma difamação com motivação política e alertou Harry para não reagir de forma exagerada. Ela disse a ele que o palácio estava por trás disso, contou uma fonte. Afirmou que era mais uma tática para destruir a família deles. Mas essa explicação, que antes bastava, agora soava vazia. Muitos buracos haviam surgido, muitas vozes, antes silenciosas, agora estavam se manifestando. Harry já não podia contar apenas com a lealdade. Os fatos exigiam sua atenção. De acordo com um amigo da família, Harry começou a entrar em contato com pessoas que havia ignorado. Antigos conselheiros, primos distantes, até ex-funcionários da realeza. Queria saber o que os outros haviam visto, suspeitado e se ele havia deixado passar sinais. Um desses telefonemas, segundo rumores, foi para um alto assessor do palácio que havia coordenado nascimentos reais no passado. Esse assessor teria dito a Harry:
Com pesar, Senhor, nunca fomos informados. Disseram-nos para manter distância. Essa frase, mais do que qualquer outra, pareceu quebrar algo dentro dele. Nos dias seguintes, Harry teria começado a revisar documentos por conta própria. Com a ajuda de contatos jurídicos, solicitou cópias de certidões de nascimento, e-mails internos e até tentou obter imagens de câmeras de segurança dos hospitais relevantes, embora já tivessem sido deletadas ou arquivadas além do alcance. Seu estado emocional nesse período foi descrito como assombrado. Embora continuasse a aparecer publicamente de forma limitada, sua postura era visivelmente diferente, menos confiante, menos animada. Até mesmo sua presença relaxada em chamadas virtuais parecia apagada, tensa. Pessoas próximas dizem que essa experiência forçou Harry a um período de introspecção que ele evitava há tempos. Durante anos, culpou a imprensa, o palácio e o público pela dor em sua vida. Mas agora, com sua própria casa no centro da controvérsia, enfrenta a possibilidade de ter sido usado, não pela instituição que deixou para trás, mas pela que construiu depois. Um assessor foi direto. Ele achava que estava escapando da manipulação, mas talvez tenha entrado em outra. Esse colapso emocional não é apenas um assunto privado. Está rapidamente se tornando uma crise pública. Enquanto manchetes circulam e petições pedem transparência, Harry é visto como a ponte entre dois mundos, a família real que deixou e a dinastia americana que tentou criar. Se ele não falar com clareza, o vácuo continuará sendo preenchido por especulação e ressentimento. Alguns no palácio o incentivam a voltar, não para reassumir deveres reais, mas ao menos para esclarecer os fatos. Se os nascimentos de Archie e Lilibet foram legítimos, agora é a hora de provar. Se não foram, se esconder só aprofundará o escândalo. De qualquer forma, Harry precisa agir. Sua resposta emocional, o choque inicial e a tristeza particular são profundamente humanos. Mas a liderança em momentos como este não se mede pelos sentimentos e sim pelo que se faz a seguir. A pergunta agora é se o príncipe Harry enfrentará a verdade por completo e se o mundo está preparado para a resposta que ele pode descobrir. Muito antes de qualquer administrador hospitalar se manifestar e antes que jornalistas investigativos começassem a vasculhar registros desaparecidos, uma pergunta poderosa já havia ganhado força na mente de muitos ao redor do mundo. Meghan Markle realmente deu à luz seus filhos? Começou como um sussurro tímido em comunidades online de nicho. Depois se espalhou por fóruns, blogs e postagens nas redes sociais. Por fim, chegou ao mainstream, atingindo como um martelo a imagem cuidadosamente construída de uma mãe real moderna. A suspeita não era sobre a maternidade em si, mas sobre o método, especificamente se uma barriga de aluguel esteve envolvida e se o mundo foi enganado sobre isso. Essas suspeitas não surgiram no vácuo. Foram alimentadas por momentos que, isoladamente, pareciam estranhos, mas perdoáveis. Fotografias incomuns, cronogramas inconsistentes, declarações públicas excessivamente controladas. Mas vistas em conjunto, formavam um rastro. E no fim desse rastro, muitos passaram a ver não descuido, mas orquestração. A primeira faísca veio das evidências visuais. Durante a gravidez de Meghan com Archie, ela fez várias aparições públicas, caminhadas, discursos, entrevistas e eventos beneficentes. Em mais de uma ocasião, fotógrafos capturaram ângulos peculiares de sua barriga. Em um vídeo viral, quando Meghan se agachou ligeiramente para cumprimentar uma criança, seu abdômen pareceu se mover de forma antinatural. O vestido que usava se enrugou e dobrou de uma maneira que levou alguns observadores a acreditarem que ela usava um dispositivo protético. As imagens se espalharam rapidamente pela internet. Analistas amadores desaceleraram o vídeo quadro a quadro. Seria apenas uma dobra no tecido?
Seria a iluminação? Seria simplesmente o efeito natural da roupa de maternidade? Todas essas eram explicações plausíveis, mas o ceticismo só aumentou quando outras aparições mostraram sua barriga mudando de tamanho e forma de um dia para o outro. No final da gestação, a consistência é regra, não exceção. No entanto, a silhueta de Meghan parecia marcadamente diferente em fotos tiradas com poucos dias de diferença. Numa segunda-feira, sua barriga parecia proeminente e firme. Na quarta, parecia menor e posicionada de forma diferente.